Bom dia, queridos alunos da terceira série. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. A nossa aula de hoje será Educação, Política e Cidadania. Vocês se lembram, né, que eu falei da importância, né, do nosso estudo de cidadania? Pois esse é um assunto, meninos, que sempre está presente nos vestibulares. Em 2017, nós tivemos várias questões sobre cidadania. Então, também nos vestibulares, eu tenho olhado, tenho verificado que esse assunto está sempre presente nos vestibulares. Então, nós vamos dar continuidade à nossa aula anterior. Assim, até para a nossa vivência. Vocês já pensaram, né? Se nós não pudéssemos praticar a nossa cidadania, já imaginaram, né? Se nós não tivéssemos o direito de sermos cidadãos? Então, aqui a gente trouxe mais uma vez uma definição, né, para vocês de cidadania. O termo cidadania tem como pensamento a participação de um indivíduo a uma comunidade politicamente articulada, um país, e que lhe atribui um conjunto de direitos e obrigações sobre a vigência de uma Constituição. Vocês sabem, né, que a Constituição é a nossa Carta Magna, nossa Carta Maior. Pode-se dizer que a cidadania pressupõe direitos e deveres a serem cumpridos pelos cidadãos, que serão responsáveis pela sua vivência na sociedade. Nos países ocidentais, a cidadania moderna se constituiu por etapas. Então, muita gente entende que cidadania é somente termos uma boa educação, fazermos caridade filantrópica, termos atitude, por exemplo, como não jogar lixo na rua, respeitar a sinalização, não parar em vagas de idosos e portadores de necessidades especiais. Tudo isso, gente, é muito bacana, é muito bom. Tudo isso faz com que haja um excelente convívio em sociedade. A gente deve incentivar todas essas atitudes positivas, né? Mas cidadania não é só isso, não, gente. Cidadania é participarmos, né? Seria nós participarmos da evolução que nos oferece, né, a educação. Seria então essa evolução da educação no sentido da política, no sentido dos direitos civis, no sentido dos direitos sociais, né? Que na medida em que conhecemos nossos direitos e que, afinal de contas, à medida que a gente conhece nosso direito, afinal de contas, a gente fica pensando, né? Quanto mais a gente conhece, a gente vê, nossa, eu não sabia nada dos meus direitos, dos meus deveres. Então, é muito importante esse estudo até para a gente saber, né, até onde vai meu direito, até onde vai meu dever, até onde vai minha obrigação, certo? Então, aqui, gente, será que aqui também eu trouxe para vocês um pensamento de um grande sociólogo, Thomas Marson. Ele fala o seguinte: quais são as principais noções que nós temos que ter de cidadania? Então, o que é a cidadania? A cidadania, então, é um direito a ter direitos. Outra coisa interessante, o que é a cidadania? Participar, é a participação integral do indivíduo na sociedade. Outra coisa importante que Marçal fala, que seria a não separação entre os direitos e os deveres. O que também é cidadania? É a produção da modernidade no reconhecimento estatal da igualdade entre os homens. Cidadania também é a convivência no capitalismo, em que é fundamentado também a desigualdade social. Então, a gente tem essa consciência, né? Até onde eu posso lutar, né, pela minha igualdade social. Então, também cidadania é a luta pela concretização dos direitos. Mas agora eu gostaria de perguntar para vocês, né? Será que todos nós sabemos, né, quais são os nossos direitos? Como que eu vou defender uma coisa que eu não conheço? A gente até lembra, né? A gente ama muito mais aquilo que a gente conhece. Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Então, eu trouxe para vocês também um gráficozinho que fala das 3 etapas históricas em que se fundamentou a cidadania. A primeira, então, foi no século XVIII, lembrando sempre que esse século foi o século, então, de quê? Do Iluminismo. Nesse século, então, né, que se concretizou os direitos civis.
Daí dos direitos civis, então os direitos civis foram se alargando, né, para os direitos políticos e os direitos sociais. Os direitos civis, então, no século XVIII. No século XIX, a gente já vai ver que nós vamos conhecer também os direitos políticos e depois também os direitos sociais. Então, aqui a gente lembra muito então, dos grandes filósofos, como Rousseau, Diderot, Montesquieu, né? Todos eles, então, trabalharam na fundamentação dos nossos direitos. Lembrando que iniciou-se com o iluminismo, né? Com o uso da razão, certo? Então, agora a gente vai ver um pouquinho, como eu falei para vocês, né? Esse sociólogo Marçal é muito respeitado, né, no quesito do estudo da cidadania. Então, ele fala o seguinte: a cidadania só se dá em seu estado pleno quando há a presença dos 3 direitos, né? Os 3 direitos seria assim a base, né, de toda a cidadania está nesses 3 direitos. Quais são esses 3 direitos, né? O civil, que são direitos inerentes à liberdade individual de cada pessoa, a liberdade que nós devemos ter de expressão, de pensamento, o direito de você ter propriedade, o direito de você fazer contrato, de concluir um contrato, o direito à justiça. Então, tudo isso foi instituído quando? Instituído no século XIX. Depois nós temos também um outro direito, né, que tem que estar presente, né, para que a gente possa estar bem exercitando, né, nossa democracia, nossa cidadania, que seria o direito de participação no exercício do poder político, como eleito ou como eleitor. E também no conjunto das instituições de autonomia pública, constituída isso então no século XIX. Nós temos também, gente, o direito social, que isso diz muito para a nossa vida, né? A nossa sociedade, está inserido em nosso convívio, nas nossas famílias. Então, o que seria esse direito social? O direito social, então, é o conjunto de direitos relativo ao bem-estar econômico e social. Então, começa desde a segurança até a partilha de nossa vida, de tudo que acontece. E esses direitos, então, foram direitos conquistados, né? A partir, então, da sociedade moderna, né? Como a gente falou, já no século XX, tá certo? Então, a gente tem que pensar muito, então, e aprofundar nesses direitos. E vocês vão também, não vão deixar de ler um texto que eu coloquei, né? Que fala desses direitos que estão inseridos, né? Na Constituição de 1988. Então, nós temos dos direitos, seria assim, os artigos, né, relacionados a todos esses direitos da nossa Constituição, então estão no texto que vocês vão ter oportunidade de ler nessa aula, né, que vocês vão receber também essa lista de exercício, e nessa lista de exercícios tem o texto que vai fundamentar um pouquinho mais sobre isso. Então, uma coisa que nós temos também que pensar muito, gente, que também não existe só esse direito. Esses direitos, então, já puxam, não existe somente esses direitos puxam outros direitos. Por exemplo, nós temos o direito, né, que é muito discutido hoje, que são os direitos culturais, os direitos ambientais, e todos esses direitos também foram estabelecidos pela Constituição. Agora a gente tem que pensar um pouquinho, né? A gente tem que fazer um balanço. A nossa Constituição de 1988 já está em vigência há quantos anos? Ela está em vigência há 30 anos, né? Será que esses direitos a gente tem percebido, né, na vivência, né, na vivência da nossa sociedade? Ou será que esses direitos ainda não se tornaram realidade? Então, nós temos que pensar e ver, né, nós, né, como cidadãos, né, seria assim, bem entrosado, bem consciente, né, da nossa ação democrática. Será que nós estamos tendo consciência, né, da vivência desses direitos, ou será que a gente nem conhecia esse direito? Então, é o momento de nós pararmos, pensarmos e lermos. Então, nós vamos ver, especialmente nessa nossa aula de hoje, o artigo 6, comecemos pelo artigo 5 da Constituição, o artigo 6, o artigo
14 e o 17, que fala, vem explicar bem, vem fundamentar bem o nosso assunto de hoje. Então, vocês tenham sucesso, né, nesse estudo e em breve estaremos juntos. Bons estudos para vocês, tá? Até logo.